Fala, minha torcida da Fiel, uma boa noite pra você que tá chegando aqui agora no nosso canal. Tem mais informações do nosso timão. Aí o Corinthians que veio de uma vitória em cima do Velo Clube aos 45 do segundo tempo, com o gol de Yuri Alberto decidindo pro timão e também já se preparando aí para o início do Brasileirão, que estreia na quarta-feira, já podendo ter grandes chances de iniciar a temporada com o pé direito. Então já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo, e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, porque tem muita notícia do timão e aí você vai ficar por dentro de todas as informações. E também temos a chegada do Rony aí, possivelmente virá para o Corinthians para a quitação de um débito com o Atlético aí, que vem há muitos anos e não é pago. Vamos acompanhar aqui, criticados por um, elogiados por outro, mas temos muita notícia do timão. Então já deixa aquele likezão aí e vamos para a notícia. Então, assim, é um jogo que em outrora talvez não se desse tanta importância, mas hoje o Corinthians está levando a sério, o Corinthians quer esse título, inclusive na própria coletiva de imprensa o Dorival Júnior já avisou que 4 ou 5 jogadores considerados titulares serão preservados da estreia no Campeonato Brasileiro. E ganhar do Flamengo dá moral, né, Alex? Isso que eu ia falar, é uma afirmação ainda maior para o elenco se for campeão contra o Flamengo, que é tido com justiça como o melhor time das Américas. Então, mesmo sendo início de temporada, a gente sabe que o Flamengo não está no melhor da sua fase, perdeu para o Fluminense, está prestes a disputar um quadrangular contra o rebaixamento no Campeonato Carioca. Então, mesmo o Flamengo não estando num grande momento, mas numa final, jogo único, os jogadores é um bom momento para o automaticamente Corinthians se pegar superam. o Flamengo. Então, e se o Corinthians conseguir levantar essa taça, não interessa a fase, não interessa nada. O que vai entrar para a história? O Corinthians foi campeão sobre esse Flamengo todo-poderoso. E é o que vale para seguir na temporada buscando novas conquistas. Por isso a vitória de ontem foi de suma importância. Sim. O Corinthians fecharia fora da zona de classificação no Campeonato Paulista, faltando 3 jogos para terminar essa primeira fase. O Corinthians ia ter que tentar conciliar o Campeonato Brasileiro, a Supercopa e o Paulistão quase que da mesma maneira. Não tem elenco para isso. O próprio Dorival admite, não há elenco para isso. Então, para você poder dosar, era fundamental vencer um time como o Velo Clube. Agora, esse início de ano do Corinthians está surpreendendo vocês? Vocês acham que a equipe começou melhor? Não, no meu entendimento, tá do jeito que se imaginava. O Corinthians está oscilando, o Corinthians não tem feito grandes jogos, oscila, tem bons momentos em alguns jogos. Eu acho que era de se esperar, de se imaginar, por exemplo, quando a gente percebe o jogo da Vila Belmiro, o Corinthians pesando a perna no segundo jogo. Completamente compreensível, mas a preparação física. Gente, de novo, o Corinthians parou dia 21 de dezembro, estava jogando uma final. Sim. O Corinthians jogou 2 clássicos seguidos, o segundo fora de casa, estava vencendo o jogo. Natural que a perna pese, que vem um desgaste, um cansaço físico. Ainda teve a questão da arbitragem na Vila Belmiro e ontem também. Pouco se falou, mas houve um pênalti claríssimo no André Ramalho, que poderia ter facilitado as coisas, caso o pênalti fosse convertido. Mas é o segundo jogo seguido do Corinthians no Campeonato Paulista em que a arbitragem prejudica o Corinthians. Beleza. Bom, a gente fala mais um pouquinho de Corinthians. Daqui a pouco tem isso aí, ó. Rony, que história é essa do Rony? Daqui a pouco vamos falar de Memphis Depay. Mas agora ao vivo com o repórter José Paz. Boa noite, José Paz. O Brasileirão já está chegando e o torcedor corintiano está inquieto com a demora do Memphis para entrar em campo. Tem alguma novidade? O que está acontecendo? Olha, Michele, boa noite para você. A tendência é que o Memphis volte a jogar nessa partida da próxima quarta-feira contra o Bahia, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tanto para Corinthians quanto para Bahia. Partida que acontece na Vila Belmiro, como eu disse aqui no início do programa. Ontem o Dorival falou sobre isso, a gente já vai escutar o Dorival, porque o Dorival também fala, no trechinho que a gente vai trazer da entrevista coletiva dele aqui, sobre Martínez. Martínez segue lá na Venezuela, não está conseguindo voltar para o Brasil, está tendo um problema com o passaporte novo dele, a emissão do novo passaporte, o antigo não tinha mais folhas em branco ali para carimbo, ele segue por lá. O Corinthians esperava o Martínez na última quinta, depois na última sexta, agora espera amanhã e nada do Martínez voltar para o Brasil depois da última temporada de 2025. Foi importante ali no finalzinho, especialmente na Copa do Brasil, mas o Martínez segue lá na Venezuela, onde ele passava férias. Então vamos escutar aí Dorival Júnior falando sobre o Martínez e também sobre o Memphis. Daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informações do Corinthians. Pode rodar.
Eu não tenho problemas nenhum com ele. Eu apenas acho que foi uma situação que, de repente, poderia ter sido resolvida de uma outra forma. O Memphis já está acelerado. Tenho certeza aí que para a próxima partida já o teremos em condições. Tá aí a palavra do Dorival, tendência que teste um pouco o Memphis nessa partida contra o Bahia e que ele esteja 100% para a grande decisão aí para a Supercopa do Brasil diante do Flamengo no próximo domingo lá no Mané Garrincha em Brasília. Memphis que tirou o arroba do Corinthians lá do perfil oficial dele do Instagram, tirou algumas fotos do Corinthians também, fiel corintiana preocupada, será que fica, será que não fica? O Marcelo Paz tranquilizou a fiel corintiana, Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até o meio desse ano, fica no Corinthians, tem Copa do Mundo, ele sabe que vai ser importante se preparar aqui no Brasil para essa Copa do Mundo que acontece lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas depois aí a gente não sabe. Uma grande incógnita em relação ao futuro de Memphis Depay, jogador que é importante na seleção da Holanda, muito importante aqui no Corinthians, gol em final de Copa do Brasil, gols decisivos, mas até o meio do ano ele continua, segundo Marcelo Paz, homem forte aqui do futebol do Corinthians. Devolvo para você, Michele. Obrigada, Zé Paz. Bom, um monte de coisa pra gente comentar aqui. Primeiro, eu concordo com o Dorival, né? Quem é que deixa pro último instante essa questão de renovação de passaporte? Ninguém. Ainda mais com staff, empresário, assessor. Hoje em dia você tem... Todo um aparato, dinheiro. E outra, ele trabalha num outro país, entendeu? Exato. Então você sempre fica de olho nesse tipo de coisa. E nesse ponto, não tem inocente no futebol. O Martins pode falar o que ele quiser com aquela nota oficial. Não tem desculpa. A diretoria, quem está no comando do Corinthians, quem está ali no departamento de futebol, o técnico, como bem falou o Dorival, todo mundo sabe como é que funciona. Todo mundo conhece o futebol. Tá todo mundo ali no futebol há muitos anos. Então esse papo de que, olha só, venceu o meu passaporte, eu não consigo voltar, dentro do Corinthians se repercute muito mal. Porque há um entendimento de que, porra, vem cá, amigão, por que você não resolveu isso antes? Você não sabia que ia vencer, não tinha ninguém para ver isso para você. Tá faltando o quê? Empresário? Empresário, advogado, dinheiro, assessor, o que você não tem para ter o passaporte em dia? Como é que seus colegas venezuelanos estão aqui no Brasil jogando? Então, assim, é levado em consideração a possibilidade do Martins ter agido, entre aspas, de má fé. Isso está sendo discutido dentro do Corinthians. Poxa, parece que ele deixou o passaporte vencer propositalmente. Isso é discutido dentro do clube. E reparem, Marcelo Paz ontem deu uma entrevista falando, estamos vendo aí, talvez, ver se ele chega entre sexta e terça-feira e tal. O próprio dirigente do Corinthians, quando vai falar sobre o assunto, tem receio de cravar o dia. E não é uma questão de, estamos aguardando para ver quando ele vai receber o passaporte. Aquela sexta passada. Não, agora é essa. Já alterou mais uma. E ele tem o receio de cravar, mesmo após a emissão do passaporte. Por quê? Porque não dá para ter certeza quando que o Martins vai pegar o avião. Depende muito da boa vontade do jogador, a comunicação é muito difícil. Envia-se uma mensagem, não tem resposta, a resposta vem 2 dias depois. A resposta WhatsApp, é evasiva, não é assertiva. Então, assim, o Martins, repito, para mim é uma falta de respeito o que ele está fazendo com o Corinthians. Uma informação que a gente trouxe aqui semana passada, é a 4ª vez que ele não se reapresenta na data marcada. Alex, o Corinthians devia pensar numa quebra de contrato por parte do atleta. Por mais também importante que ele possa ser pro elenco... Que eu nem acho que é. Mas tudo bem, mas ele sempre foi... É o Martins, vamos lembrar, é o Martins. Tudo bem, mas corre, brigador, arará e ponto, né? Mas ele sempre participou dos momentos importantes do Corinthians, enfim. Agora, ainda mais agora chegando o Alisson, quer saber? Martins, vamos amigavelmente, se for possível, rescindir isso aqui, vamos dar um ponto final nisso. Nós não aguentamos mais, pelo jeito você também não nos aguenta mais. Então, um grande abraço da minha parte, tchau. E o Memphis Depay, que tirou as coisas do Corinthians do Instagram, o que é isso, hein, Salazar? Para mim, isso aí é isso mesmo. Para mim, infantilidade. É uma... Será que foi ele ou algum assessor também que deu uma... Não, foi ele mesmo. É toda pressão, toda forma de querer mostrar... A informação interna... Tá chateado o Memphis? O Memphis está chateado, tirou pelos mesmos motivos. O Memphis está incomodado com as situações políticas, com os vazamentos de informações. O Memphis está incomodado, e não é de hoje, com a preparação física do time, com o calendário do futebol brasileiro. Só que ele não pensa em sair. Por que ele não pensa em sair? O Memphis Depay tem um contrato com o Corinthians, onde ele recebe a grana, ele recebe o que nenhum clube ofereceu para ele.
desde que ele chegou ao Corinthians, nenhum clube ofereceu para o Memphis, eu já falei isso aqui mais de uma vez, nenhum clube ofereceu para ele o que o Corinthians está disposto a pagar. É por isso que ele reclama e continua, porque ele nunca recebeu uma proposta para ganhar o que ele ganha aqui. O contrato dele acaba no meio da temporada e nada mudou. O Corinthians não tem nenhuma intenção de renovar esse contrato no meio da temporada, se nada mudar, ele vai embora. Vai ver que o Corinthians já falou isso pra ele, sinalizou, ele ficou chateado, não deve... Tá naquele hotel bom ainda, será? Continua lá. Continua lá, ó. Então tinha que estar feliz da vida. Bom, mas agora é o seguinte, sobe